E aí ele pede uma avaliação do Pulgar. O Felipe disse que ele seria titular da seleção brasileira. O Flamengo adquire mais 50% dos direitos do jogador, que tem sido bastante aproveitado nesse início de temporada, né, Gonzá? Tá tendo um bom desempenho, ele é sempre muito elogiado pelo Felipe Luiz. Em termos ofensivos, o Pedro vai ter muitas oportunidades com o volume de jogo que o Flamengo cria. E é o melhor finalizador da América do Sul. Mas ele precisa desse outro comprometimento aí, de manter essa pressão, ajudar a manter essa pressão do Flamengo. Meus amigos, vamos acompanhar a imprensa falando sobre o bom elenco do Flamengo, que vai ganhando vários destaques, como por exemplo, Gonzalo Plata e Eric Pulgar, duas peças fundamentais no esquema de jogo do técnico Felipe Luiz. Plata, que inclusive bateu metas contratuais jogando pelo Mengão, e o Pulgar, que irá renovar com o Flamengo. Vou deixar aqui os créditos para o canal Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de créditos. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre as notícias principais do Clube de Regatas do Flamengo. Também trouxe pra gente a situação do Thiago Maia, né? A transferência dele para o Santos era dada como certa. O Inter ainda tem uma dívida com o Flamengo pela contratação do Thiago Maia. E aí o Santos tinha se comprometido não só a dar uma compensação financeira ao Inter, mas também a assumir a dívida do Colorado com o Flamengo. Mas o Flamengo barrou a transferência porque não aceitou as condições, né, as garantias de pagamento que o Santos ofereceu. O José Botto até falou sobre isso, falou que a ordem é, abre aspas para o José Botto, ordem é para não negociar nenhum jogador com... Perdi aqui, vou de novo. A ordem é para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça, essas palavras do José Botto. E aí o Inter colocou como prazo hoje, terça-feira, a definição da situação do Thiago Maia. Santos já saiu da negociação, né, Luiz? E é bizarro, né? Saiu porque, enfim, não conseguiu garantir esse acordo com o Flamengo e os dirigentes do Santos até esgotaram as possibilidades, mas a partir do momento que você não garante essa possibilidade, esse pagamento, você faz com que a negociação vire um fracasso, né? E, enfim, eu acho que o Santos pagou um mico nessa negociação com o Thiago Maia. Era um desejo do jogador, isso ficou explícito. Era um desejo do próprio Neymar, que conhece o Thiago Maia, isso ficou explícito também. Era um desejo do Santos, era um desejo do Pedro Caixinha. Ficou muito claro também que o Inter não fazia muita questão de manter o Thiago Maia, porque a ideia de jogo do Roger, por mais que o Thiago Maia tenha sido inscrito no Campeonato Gaúcho, não era a utilização dele como titular no time ideal do Inter para o início da temporada e para o restante da temporada. Então é uma negociação que tudo deu errado e quem sai muito prejudicado nela é o Santos, pela imagem durante toda essa negociação, mas principalmente por ficar sem uma peça que na visão do Caixinha era uma ideia de atleta que chegasse à Vila para ser titular. É bom a gente explicar, né? A janela de transferência já fechou. Então, como que a gente ainda está falando em transferência de jogador? É porque para quem disputa os estaduais, e é o caso do Thiago Maia, que disputou o Campeonato Gaúcho, vai haver uma janela de exceção aí entre os dias 10 de março e 11 de abril. Então, o Thiago Maia poderia ser negociado dentro desse período, mas, ao que parece, vai ser reintegrado ao Internacional nessa semana, nesses próximos dias. Então, vamos seguir acompanhando como fica a situação do jogador. E já que a gente falou de Flamengo, né, o Flamengo envolvido nessa celeuma do Thiago Maia, a gente vai dar uma notícia que o GE. Globo deu hoje sobre Gonzalo Plata, tá aí. Plata bate meta esportiva e Flamengo pagará mais 22 milhões e 800 mil reais ao Al-Sadd. O Gonzalo Plata tinha sido contratado por 4 milhões e 250 mil dólares, eram aí em torno de 24 milhões de reais na cotação da época, mas tinham essas metas estabelecidas. Se ele entrasse em campo em mais de 1.500 minutos no primeiro ano dele no Flamengo, o clube precisaria pagar aí cerca de 4 milhões de dólares, 3 milhões e 900 mil dólares, e é isso que acontece. Então, o Flamengo adquire mais 50% dos direitos
do jogador, que tem sido bastante aproveitado nesse início de temporada, né, Gonzá? Tá tendo um bom desempenho, ele é sempre muito elogiado pelo Felipe Luiz. Felipe Luiz sempre ressalta que o Plata é um jogador que às vezes não faz tantos gols, fez apenas 3 e deu 3 assistências. Então, normalmente, quem faz mais gols ou quem está mais perto da área acaba aparecendo mais para o torcedor, mas a gente está vendo aí um gol absolutamente marcante, um gol na final da Copa do Brasil, dentro da casa do Atlético Mineiro, um gol que ele demonstra muita frieza, muita categoria para definir o lance. Então, assim, é aquela história do o combinado não sai caro, está tudo em contrato, ele tinha metas que, se fossem batidas, elevaria o preço e, obviamente, que se o Flamengo está tendo que pagar esse preço, é porque ele teve também vantagens. O Plata conseguiu ter a minutagem, ou conseguiu tudo que ele tinha colocado, o que tinha sido colocado em contrato. A questão do valor, se é um valor alto ou baixo, isso é muito relativo, depende muito do clube. Para o Flamengo, que é um clube que todo mundo sabe que tem uma condição financeira boa, tudo vai sair mais caro. Todo e os mundo valores vai estão inflados também, né, nesse momento. E a gente tem que lembrar que o Plata, ele veio na última janela do ano passado, juntamente com o Alcaraz, que até já foi embora, e foi uma questão ali meio de desespero. O Flamengo se viu com muitos jogadores lesionados, o Flamengo se planejou mal, a meu ver, na temporada passada, e aí teve que gastar mais do que talvez deveria se tivesse uma margem de negociação maior. O Plata veio nessas condições. Mas agora eu acho que ele respondeu e não há assim grande problema do Flamengo. É quase que como se o Flamengo estivesse fazendo uma nova contratação mantendo o Plata. O Plata tinha uma questão de concorrência, né, de times aqui do futebol brasileiro, e eu acho que esse aditivo contratual fez com que o Flamengo partisse de uma vantagem com os principais concorrentes, né? Eu lembro que aqui em São Paulo o Corinthians estava interessado no Plata também, mas o Flamengo tinha as garantias financeiras, como o Gonza citou, hoje está saudável financeiramente se a gente comparar com a situação do Corinthians, e esse aditivo de minutagem foi algo que, na minha visão, e está muito perceptível, que fez total diferença na negociação na hora da canetada final. Se a gente pegar pelo valor do gol marcado contra o Atlético Mineiro, que dá pouco mais de 70 milhões de reais numa premiação total de Copa do Brasil, vale o investimento, principalmente nessa questão dos desfalques do Flamengo, né? O Plata, se você pegar todos os jogadores que o Flamengo tem à disposição, estando saudáveis, o Plata não inicia o time titular do Felipe Luiz, mas foi titular contra o Vasco. Está aproveitando a oportunidade de jogadores de lado de campo que estão ou lesionados, ou se recuperando de lesão, ou estão sendo sondados, como foi o caso do Luiz Araújo, com aquela possibilidade que surgiu com o Matheus Pereira, mais negada pelo Flamengo, mas o Cebolinha teve problemas, o próprio Pedro, que é um centroavante, é uma posição diferente, mas a questão do Pedro faz com que o Bruno Henrique volte para uma posição de centroavante, com o Plata tendo essa possibilidade de jogar pelos lados. Então, o jogador não tem nada a ver com o acordo foi assinado, tem que ser pago, e o Plata está aproveitando, mesmo que as estatísticas não favoreçam tanto quando a gente vê os números inflados, como esse caso de aditivo de quase 23 milhões de reais, o Plata entrega algo ao time do Flamengo e ao Felipe Luiz, que o Felipe gosta muito, que não aparece nas estatísticas, que é a intensidade, que é o poder de recomposição, que é o poder de marcação, que é aquela arrancada de contra-ataque que muitas vezes não é o último passe, a assistência antes da finalização, mas ajuda a quebrar as linhas. Então é um jogador extremamente importante nesse início de temporada do Flamengo com tantos desfalques. Então é um investimento justo diante da proposta que o Flamengo tinha feito lá no ano passado. É isso, não tem jogador caro, né? Tem jogador que não corresponde dentro de campo, é isso que determina se o valor foi justo ou não, foi bem investido ou não. E só para concluir o assunto Gonzalo Plata, o Luiz falou que talvez as estatísticas dele não sejam incríveis, então só para trazer esses números. O Plata tem 23 jogos pelo Flamengo, 17 como titular e 6 como reserva, fez 3 gols e deu 3 assistências, então são 6 participações diretas em gol, o que significa 1 a cada 253 minutos. De fato, não são números que chamam a atenção. Uma participação em gol a cada 253 minutos não chega a ser incrível, mas ele ajuda muito de outras formas e tem ajudado muito nesse começo de temporada do Flamengo. De falar de campeonato carioca, na verdade, assim, dos clubes que estão
nas semifinais do Campeonato Carioca? Porque o Flamengo não está... O noticiário que a gente tem aqui de Flamengo é mais visando ao restante da temporada e das próximas temporadas. Tem um esforço, por exemplo, para manter o Pulgar. Fazer aí uma renovação por mais 3 anos de um jogador elogiadíssimo pelo Felipe Luiz. Parecia um repórter chileno, estava numa coletiva de Vasco e Flamengo, esse jogo aí, né? Esse jogo aí não, esse é o 2-0. O primeiro jogo pela semifinal, e aí ele pede uma avaliação do Pulgar. O Felipe disse que ele seria titular da seleção brasileira, se tivesse nascido aqui. Claro que um jogador, né, descrito assim pelo treinador... Está com moral com o chefe, né? Ele está com moral. E tem interesse da diretoria de resolver a situação. Eu não acho que o Pulgar seria titular da seleção brasileira se fosse brasileiro. Mas entendo que o Pulgar é um baita jogador, um belíssimo jogador. E fundamental, inclusive, para o equilíbrio dessa engrenagem que hoje prega o Felipe Luiz. O Pulgar que esteve, inclusive, até em algum momento próximo de sair ali, um ambiente não estava muito legal, ele estava meio insatisfeito, de repente houve uma virada de atmosfera para ele, de pensamentos, e ele se confirma hoje realmente como uma peça muito importante para o Felipe Luiz. Jogador que tem bom passe, que tem uma boa saída de bola, essa saída de bola no jogo do Flamengo é fundamental, né? Que tem uma boa marcação, às vezes exagera um pouquinho numa chegada, né? Nos cartões amarelos. Eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles aí no jeito... no último jogo, rápido. No jeito de marcar, né? Do Pulgar, ele é meio... Ele não perde viagem. Mas entendo todos os elogios que o Felipe Luiz fez ao Pulgar. O Pulgar é realmente um jogador que cresceu muito na estrutura do Flamengo e com o Felipe Luiz está ainda mais valorizado. Eu estou pensando agora, porque é uma declaração forte, né? Teria lugar na seleção brasileira. Teria, na tua opinião? Primeira... Não, seria titular. Sim. Primeira reação é, tá brincando. Segunda reação é... Quem sabe, né? Porque... Daria para convocar, pelo menos. Porque exatamente naquela posição dele, desde Casemiro saiu, que a seleção brasileira a saída da bola é muito deprimente. É muito deprimente. Parece que não tem ninguém dominando aquele espaço. Então, quem sabe? Mas, inicialmente, que isso? Mas, talvez refletindo. E o Flamengo, nesse caso aí, já não é mais assim um movimento, um esforço, é algo que já estava previsto em contrato. O Flamengo vai desembolsar aí uma bela grana. Por causa das metas atingidas pelo Plata. Outro jogador que cresceu muito sob o comando do Felipe Luiz, né? E principalmente o Felipe Luiz ele valoriza muito o jogador que faz aquilo que ele pensa sem a bola, a dupla função do jogador ofensivo, né? E o Plata dá uma dinâmica sem a bola que já encantou o Felipe Luiz. Por exemplo, o trio ofensivo do Tite era Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Aí os 3 se machucaram. O trio ofensivo do Felipe Luiz passou a ser Plata, Michael e Bruno Henrique como um falso 9. Aí volta o Luiz Araújo, volta o Cebolinha e você tem uma situação curiosa, que esses 2 jogadores não voltaram senhores da posição. Vocês enxergam o time titular do Felipe Luiz com todo mundo à disposição? Vamos lá, tá? Departamento médico liberou todo mundo. Vai lá, Felipe. Escala aí o time. Qual é o seu 11? Não está claro não, né? Não, uma tentativa de botar 13 em campo, espero que o juiz não perceba. Porque você tem uma questão aí, por exemplo, você tem 4 jogadores que têm cara de titulares. O Pulgar, o De La Cruz, o Rascaeta e o Gerson. Só que você tem outros 3 no esquema do Felipe Luiz que são fundamentais também. Os 2 homens abertos, no caso, pode ser Michael e Plata. Cebolinha. E o homem de frente. Cebolinha, Luiz Araújo e o homem de frente, que hoje é o Bruno Henrique, o Juninho, o Wallace, são as opções. Quando chegar o Pedro vai ter que se adaptar a isso. O Pedro vai ter que aparecer mais sem a bola. Sim. Né?
A sensação que a gente tem para aqui... mim, esse é o desafio mais delicioso do Felipe Luiz. Em termos ofensivos, o Pedro vai ter muitas oportunidades com o volume de jogo que o Flamengo cria. E é o melhor finalizador da América do Sul. Mas ele precisa desse outro comprometimento aí, de manter essa pressão, ajudar a manter essa pressão do Flamengo. E isso que impediu até agora ele ser um jogador top. Porque o futebol no alto nível não acontece na grande área. É difícil chegar na grande área. Então ele tem que colaborar muito mais fora da grande área. É que esse time do Flamengo ele empurra o jogo para muito próximo da área do adversário. Né? Ele evita ao máximo perder contato com a área do adversário. Então ele já exerce a pressão pela posse da bola na intermediária do adversário. Então realmente ele reduz o campo, o que facilita as aproximações, as tabelas, triangulações que o Flamengo faz muito bem com seus laterais. Né? O lado direito do Flamengo é um lado muito forte, muito forte. Agora, essa coisa do combate, de dar fome pela bola, foi isso que fez o Flamengo contratar o Juninho. Felipe Luiz, a primeira característica do Juninho que chamou a atenção do Felipe Luiz foi esse combate que o Juninho sempre deu na saída de bola. Agora não dá para comparar o Juninho nas outras características de atacante com o Pedro, né? Ele está muito à frente. O Pedro faz muita falta para esse time do Mengão, que é um bom elenco, né? Que já tem aí realmente um elenco bem forte. Galera, olha essa notícia aqui, ó. Flamengo intensifica negociações para renovação, ou melhor, para renovar contrato de Pulgar por 3 anos. Peça-chave de Felipe Luiz, volante discute novo vínculo até dezembro de 2028. Então o Flamengo, né, abrindo negociações para renovação de contrato do volante chileno Eric Pulgar. Flamengo que pretende aí ter o Pulgar até dezembro de 2028, claro, concedendo ele uma valorização salarial, tá? O Pulgar, que tinha um dos menores salários desse elenco do Flamengo, agora vai nivelar o seu salário, né? Vai subir aí os seus vencimentos, o seu ganho, né? E também vai renovar esse contrato por mais 3 temporadas. Essa outra informação aqui também, ó, bem interessante. Semifinal entre Flamengo e Vasco registra a maior audiência da TV Globo no Carioca, ou seja, a Rede Globo de televisão teve a maior audiência no Campeonato Carioca com esse jogo Flamengo e Vasco, alcançando 25 pontos de audiência, ou seja, mais de 51% de todos os televisores do Rio de Janeiro estavam ligados em Flamengo e Vasco. Lembrando que o recorde carioca, ou seja, o recorde da temporada também é do Flamengo. 31 pontos de audiência que a emissora alcançou naquela decisão da final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo. Ou seja, o Flamengo, né, sempre entregando a maior audiência, não tem jeito. Todos os confrontos que o Flamengo está envolvido é quebra de recorde de público, de audiência, de tudo, né? O Flamengo realmente tem aí uma visibilidade, entrega, né, uma visibilidade gigantesca. Isso aqui é o Mengão, né? Isso aí que os antes piram, essa que é a verdade. Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botãozinho, do lado tem um sino, clica aí nesse sino para ativar as notificações e coloque em todas as notificações, e aí toda vez que eu lançar um conteúdo novo aqui, como esse, você vai estar recebendo em primeira mão. E peço a você também, não saia sem deixar o seu like, é de graça, não paga nada. Botãozinho do dedinho para cima, clica aí no like e você já ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouquinho eu estarei trazendo, tá, mais novidades do Mengão para vocês. Lembrando que o Flamengo se reapresentou no CT Ninho do Urubu, voltou, né, depois de 2 dias de folga, e agora já avisando o jogo do final de semana contra o time do Vasco, que vai ser aí o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Já já eu volto com mais novidades. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!